No final, eu queria dizer uma coisa para vocês que vai dar para entender de uma maneira um pouco mais ampla essa questão de sonoridades. No final do século XVIII se localizam começa a padronização dos instrumentos e das formas musicais, né? Não é à toa que se chamou de período clássico, de 1780 a 1820, mais ou menos, grosseiramente falando, dos três, aí, Haydn, Mozart e Beethoven, porque é o momento em que se empobrece mesmo uma música que era de uma riqueza sonora extraordinária. Muita gente na época, especialistas, estudiosos e músicos, reclamaram disso, né? Meu Deus do céu, eles estão empobrecendo a música, né? Eles estão fazendo uma música de melodia acompanhada, né? Que, no fundo, o classicismo é isso, né? Aqui não, aqui você tem... a gente pode ouvir 20 vezes isso aqui, a cada vez prestar atenção numa das linhas, num naipe, num timbre de instrumentos e segui-los, né? Tamanha a riqueza. Os conservatórios, o Conservatório de Paris, que acho que foi o primeiro, acho que é de 1797. E se a gente começa a olhar as datas, os conservatórios, as principais escolas que padronizaram o ensino da música na Europa surgem no final do século XVIII e começo do século XIX. Todos, a partir do Conservatório de Paris, que é de 1797. Nesse momento, padronizam-se os instrumentos, todos os violinos passam a ser iguais, você começa a tocar em salas maiores, com ingressos pagos, portanto, os instrumentos têm que soar mais potentes, né? E você sacrifica essa necessidade de soar mais alto, abandonando a riqueza original que eles tinham. Não sei se dá para chamar isso de evolução. Num certo sentido, parece uma involução, né? Então, eles podiam dispor de igrejas, palácios... Tocava-se assim, né? Tocava-se nas igrejas, nos palácios dos nobres, como a gente viu na Sinfonia do Beethoven, né? E mesmo aqueles instrumentos do Beethoven ainda não eram padronizados, ainda eram instrumentos... Ainda não acontecia, né? Hã? Em grandes teatros ainda não acontecia. Não, só na Inglaterra. Em Londres, que foi a primeira cidade, por causa da Revolução Industrial, ela foi a primeira a criar uma vida musical em que a burguesia queria pagar e assistir, ter o privilégio de dizer, paguei e gastei uma grana para assistir. Isso acontece até hoje. Paguei R$500 para assistir o concerto da orquestra do Concerto Gebau e pronto. Ele não sabe nem o que rolou lá, mas ele sabe que pagou 500 pau e fala para todo mundo que pagou 500 e foi maravilhoso, né? Ou então, viu do Damel. Você entende como essas distorções começam a nascer aí, né? A alegria de fazer música, essa diversidade dos instrumentos e das formas, né? No barroco você não tem formas fixas, cada um faz do jeito que quer. Tem amplos lugares, muitos lugares para improviso. As partituras são meras indicações do que o músico deve fazer, mas o músico, na verdade, aprende vendo o mais velho tocar, e ele também aprende a ter essa liberdade de criação que a gente perdeu a partir do classicismo, né? Inicialmente, os compositores, essa parte de improvisação acabou ficando com a cadência, no caso dos concertos, na cadência, e, enfim, da metade do século XIX para cá, esquece, ninguém mais toca a sua cadência. Nenhum pianista é capaz de mostrar a que veio e o que ele é quando ele está solando um concerto qualquer. Porque, ao contrário do que se pensa, a cadência não deve ter nada a ver com o concerto. A cadência é um espaço para o solista mostrar o que ele quiser no piano, ou no violino, ou no violoncelo. Mas hoje a gente toca, os músicos, os grandes, tocam todos cadências do tempo do compositor, do Beethoven, ou românticas, que se fixaram no período romântico, que aí os editores todos começaram a lançar as cadências do Liszt, do Thalberg, enfim. Essa riqueza, esse aveludado que a gente percebe aí,
os instrumentos, é porque esses instrumentos não são temperados, eles têm uma riqueza absurda. As cordas de tripas, os arcos mais curvos. Por que o Bach escreveu partitas para violino solo? Porque o arco, no tempo dele, do violino barroco, era um arco curvo. Então, essa polifonia virtual que o violino faz, pegando as 4 cordas, isso sugerindo uma polifonia ilusória, porque, na verdade, ele não consegue tocar as 4 notas, mas o arco curvo favorece isso. O arco reto, que é o arco moderno, romântico, ele dá mais brilho para cada nota que você emite, para cada som, mas, pelo contrário, te dificulta você construir essa ilusão de polifonia, que, na verdade, essa era a mágica que o Bach queria. Né? Na suíte para violoncelo, isso também fica absolutamente claro, que ele queria construir uma polifonia e ele tinha instrumento para isso. Né? Os instrumentos do tempo dele permitiam isso. Bom, vamos voltar aqui. Vocês estão gostando aqui? Está valendo? Vamos lá, vamos seguir.
Pai, Senhor, quando, para castigar a prosapia dos homens que estavam levantando aquela torre com a intenção de chegar ao céu, lhes ordenaste a linguagem, talvez não tenhas pensado em todas as consequências do ato, é que foste movido por uma ira semelhante à do dono da vinha quando dá porque os meliantes se dispõem a assaltá-la. Talvez este pensamento, na aparência fora de lugar, seja fruto do delírio, da angústia e das terríveis dores que me trespassam, mas nesta hora última da minha passagem pela terra, não estaria bem que entre pai e filho ficassem coisas caladas. Aquela mulher que ela vês entre João e Maria Madalena é minha mãe. Tu o saberás melhor que ninguém. Nunca vi que lhe tivesses dado atenção em todos estes anos, mas não é disso que quero falar. O meu pensamento é outro. Quando confundiste a linguagem dos homens, houve palavras que se perderam, outras que tomaram caminhos desviados, outras que deixaram de pertencer a quem, tempos atrás, havia sido seu legítimo proprietário. Houve uma época, talvez na Idade de Ouro, falando a língua que tu confundiste, em que as mulheres podiam ser tão justas e piedosas quanto os homens fossem capazes de o ser. Mas já não o eram quando ouviam o mundo. Porque em hebraico, por exemplo, para justo e piedoso, não há formas femininas equivalentes. Tendo eu que nascer forçosamente de uma mulher, como foi possível Deus, Pai, Senhor, não teres reparado que ela não podia ser digna de me gerar, uma vez que não era piedosa nem justa? Rogar-te-ei que me expliques quando nos reencontrares. Não vejo nenhum dos meus irmãos, e aquele João, já não sei eu bem se é o meu discípulo, se o filho de Zebedeu, que tem o mesmo nome. Como quer que seja, vou dizer a frase que de mim se espera. Mulher, aí tens o teu filho. João, aí tens a tua mãe. Oxalá se deem bem.
Deus, Pai, Senhor, as palavras atropelam-se na minha cabeça, a ponto de já não saber se serão realmente minhas ou se as terei lido ou ouvido em alguma parte. E agora não faça mais que repeti-las de maneira mecânica, como uma criancinha que a duras penas aprende a falar. Pelo menos tenho a certeza de que as palavras que irei proferir me sairão da boca somente para que se possa anunciar amanhã que as Escrituras foram cumpridas uma vez mais. Escutas e diz-me se não tenho razão. Meu Deus, porque me abandonaste? Quem me ouvir pensará que esta é a primeira vez que tu abandonas alguém e que por isso é de justiça que a pergunta seja lançada aos quatro ventos do alto desta cruz, como um aviso às pessoas. Mas tu, Deus, Pai, Senhor, desde o princípio do mundo que criaste, não tens feito outra coisa que abandonar-nos. Recorda aqueles a quem, por causa de uma maçã e uma serpente, expulsaste do paraíso terrenal. Recorda o espírito vingativo com que puseste diante da porta os querubins e uma espada de fogo para que eles não pudessem regressar. Crês tu, Deus, Pai, Senhor, que ao menos uma vez na vida, e em muitos casos todos os dias e a todas as horas, a espécie humana não teve motivos para fazer esta mesma pergunta? Meu Deus, porque me abandonaste? Que estás longe, dirás, que não podes acudir a tudo, que o homem foi feito para que governasse a sua vida sem depender de Deus ou deuses. Mas em teu nome, quando não tu mesmo, há quem afirme que nascemos servos, e servos seremos até o fim da vida, porque tu és a causa primeira, e porque, ao mesmo tempo que nos vais abandonando um a um, nos mantens agarrados na tua mão. Eu próprio te fiz a pergunta, e tu não respondeste. Razão tinha aquele que disse que Deus é o silêncio do universo, e o homem o grito que dá sentido a esse silêncio. Acabe-se o homem e tudo se acabará. Abandonados já estamos. Eles, eu, talvez também tu, que nem a ti próprio te podes valer. Até para alegadamente salvar a humanidade, tiveste que derramar o meu sangue. São 7.
Bom, não dá para a gente assistir tudo, porque senão a gente vai até às 6. Eu queria colocar algumas coisas para vocês, e tem muitas para a gente colocar. Deus, Opa, Pai, eu parei e continuou. ainda que possa parecer extraordinário, Bah. o mesmo, Pronto. Deixa o Saramago aí, que se colocou na figura de Jesus, né? E deu uma atualidade surpreendente para essa obra. Acho que talvez a maior lição que o Saval nos dá é que você não precisa tocar música contemporânea, música de hoje, para tocar as pessoas e levá-las a pensar na sua realidade. Nós vivemos num mundo em que a interpretação é a regra. A gente interpreta, a vida musical se compõe basicamente de a gente escutar em concerto ou em disco música do passado, né? Se o músico que nos vai mostrar essa música do passado não atua de modo inteligente, não concebe de modo inteligente e antenado os programas, os concertos que ele vai fazer, os recitais, os pianistas, em geral, são muito pouco criativos nesse sentido. As orquestras, como organismos muito grandes e que tem que sempre ter 1.500, 1.600 pessoas na sala, são muitas vezes obrigadas a fazer programas que não dizem nada. Mas, por exemplo, quem assistiu quinta-feira passada o concerto da OSESP viu que você não precisa programar música contemporânea para fazer um concerto muito interessante e muito diversificado, né? A primeira peça era uma peça do século XX para contratenor, percussão e coro, né, do Bernstein. Entra o concerto... Qual foi o concerto? Foi o Rachmaninoff 2. O Rach 2, mas em vez de entrar um urso foi o segundo. Foi o Rach 2, né? Em vez de entrar um urso russo massacrando o piano, como já aconteceu, né? Costuma acontecer quando é Rachmaninoff, o Gerrit Olson foi extremamente refinado, né? Ele conseguiu retirar do Rachmaninoff aquela dose virtuosística que tende um pouco para o exibicionismo e, claro, o Rachmaninoff era um excepcional pianista e tinha que sobreviver tocando seus concertos, né? Então ele tinha que brilhar mesmo tocando seus concertos. Ele conseguiu o refinamento de mostrar para a gente que a música do Rachmaninoff é mais do que um grande pianista excedendo na técnica. E a sinfonia com o órgão do Saint-Saëns foi um achado, um verdadeiro achado, porque, de repente, você vê uma sinfonia com órgão e piano ali, em destaque no palco, né? É um compositor tido como conservador, anti-wagneriano, um cara que hoje não interessa pouca gente, né? E, no entanto, a obra é super interessante, é muito bem escrita, tem uma escrita para orquestra excepcional, né? O modo como ele coloca no primeiro movimento o órgão, fazendo o colchão para as cordas, muitas vezes em uníssono, madeiras, etc., o órgão rompendo de uma maneira brilhante e dominando a orquestra no finale. Enfim, um concerto absolutamente diversificado, que não tinha música contemporânea, só tinha o Bernstein, que eram 10 minutos, 9, 10 minutos, e uma música tonal, claramente, enfim, fácil de ser entendida. E foi um concerto excepcional. Por quê? Porque ele nos mostrou um leque muito grande, diferenciado de música. Tenho certeza que muita gente que estava lá, primeiro, jamais tinha ouvido aquela missa breves do Bernstein. Pouca gente ouviu aquilo e deve ter saído correndo para comprar algum disco que tenha, alguma gravação que tenha essa peça. Bom, o Bernstein fez muita música que a gente conhece pouco, porque a figura dele como regente é tão forte, né, que a parte dele como compositor acabou se obscurecendo.
O caso do Saint-Saëns salta mais à vista ainda, dá vontade de ouvir as outras sinfonias dele. E os concertos para piano, ele era um pianista excepcional, né? Ele tem ótimos concertos para piano, concerto para violino, ótimo, concerto para violoncelo. Não se toca isso. Quem gostou daquela sinfonia certamente vai tentar descobrir outras coisas. Um bom concerto, um bom disco, um bom recital é isso, quer dizer, é nos tocar e nos fazer querer descobrir outras coisas. É o que o Saval... Mas o Saval vai mais longe do que isso, né? Ao colocar o Saramago, que se coloca como Jesus e começa a dar pitos em Deus, etc. e tal, que passa uma porção de pitos em Deus aí, né? Nos dá uma atualidade numa música de 200 anos, mais de 200 anos atrás, que a gente sai pensando nas coisas, né? E, ao mesmo tempo, absolutamente chocada com a qualidade dessa música, né? Eu queria dar umas dicas para vocês de algumas tendências, uma tendência clara que está acontecendo na música autêntica, historicamente informada. Estão se reduzindo cada vez mais os efetivos. Então, por exemplo, o Sigiswald Kuytken, o belga, que é um verdadeiro deus nessa seara da música historicamente informada, ele gravou o Kuytken. Não, o que é música histórica? É a música feita com instrumentos de época e tentando reproduzir as sonoridades do século XVIII, XVII, né? Ou XVI. Por causa disso, ela é assim chamada. Um movimento que surgiu na metade do século XX e que foi meio que tirando das orquestras modernas uma boa parte do repertório, né? Toca-se pouco sinfonias do Haydn, do Mozart, hoje as sinfônicas modernas, porque tem medo de uma certa comparação com execuções melhor historicamente informadas, que soam de uma maneira muito mais rica do que uma orquestra moderna. Bach nunca toca, né? Bach, então, esquece, né? Não sei por quê, porque as suítes orquestrais dele soam muito bem numa orquestra moderna também, né? Assim como hoje se toca Bach no piano moderno e ninguém reclama, muito por causa do Glenn Gould, claro, né? Mas ninguém reclama, pelo contrário, né? Da mesma maneira, as orquestras deviam atacar esse tipo de repertório.